Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais programa Espiritismo na Prática. E hoje vai dar um tema muito interessante que é o futuro e nós. O que será o nosso futuro? Será que nós fazemos o nosso futuro ou temos um destino já pré-definido para o nosso futuro? É isso que a gente vai ver hoje, no programa de hoje. Contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Gente, olha, nós temos que pensar no futuro, né? Com certeza. Exatamente, né, Lara? E se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer o canal, se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar. E também você pode navegar pelas playlists que nós temos aqui no nosso canal, né? É só navegar ali, escolher o programa que você queira assistir, assista. Gostando, você pode compartilhar esse programa também e o nosso programa de hoje também. Também é muito importante o tema de hoje. O tema de hoje a gente vai abordar o que será nosso futuro, como que é construir nosso futuro. Então, tá muito interessante. Convido você a assistir conosco até o final e também a divulgar. Lara, o que você pode falar para nós sobre o futuro e o espiritismo? Pois é. Olha, gente, invariavelmente, quando a gente pensa no futuro, né, a gente pensa em como o nosso mundo vai estar, né, daqui a 5 anos, no ano que vem, né, já que as coisas estão tão aceleradas, né, o que vai ser o ano que vem, quem vai ser o mês que vem, né? É, mas será que vale a pena a gente ficar nessa inquietação por conta do futuro? Porque tem gente que fica, né? Tem gente que fala assim, eu fui, né? E aqui estou falando com respeito, mas a gente sabe, né, que essas situações são situações em que a gente utiliza a nossa espiritualidade de forma equivocada, né? Você fala, eu fui fazer uma consulta com uma vidente que falou que este ano eu vou arrumar um namorado, que eu vou arrumar um emprego novo, que eu vou. Por que a gente fica tão inquieto com essas coisas? Porque isso é uma curiosidade inútil, gente. Sabe por quê? Porque o nosso futuro depende do nosso hoje. É inevitável, né? É, o mundo, o futuro que eu quero amanhã, ele depende do que eu faço hoje, né? Então a gente constrói o futuro com base naquilo que a gente faz hoje. É inevitável, né? Tem gente que fala assim: no futuro eu quero um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos". Ok, mas aí eu te pergunto: que filho e que neto você está deixando para o mundo? E você, o que você está deixando para o mundo? Qual é a marca que você está deixando para o mundo? Qual é a influência que você está sendo para o mundo, né? Porque, olha, gente, futuro é uma coisa assim. A gente não vive nem no futuro e nem no passado, né? Quem vive no futuro vive ansioso. Quem vive no passado vive com depressão. O dia mais importante da nossa vida é o hoje, né? Quando a gente vive lá no futuro, a gente está relegando o dia de hoje. Né? A gente não está fazendo aquilo que é necessário, porque a gente só está pensando lá no futuro. Claro que a gente tem que ter um planejamento, isso é óbvio, né? Porque a gente não pode viver assim, né? Igual um rinoceronte desembestado, né? Pela vida, não pode. Mas a gente tem que pensar no futuro de acordo com a construção que eu estou fazendo hoje, né? A gente pensa assim, eu quero morar numa casa maravilhosa. Mas você não cuida da sua casa hoje. Aí sua casa, você olha para sua casa está ali mal cuidada porque você não cuida, né? Cheio de teia de aranha porque você não limpa. E aí? Não é? Pão que a gente deixa em cima da mesa ali, sem dar destino a ele, o que acontece com ele? Mofa. Então, veja, a gente precisa pensar o futuro de forma diferente, né? Por quê? Porque o futuro só vai ser melhor para nós se eu construí-lo hoje de forma melhor. Por quê? Olha só, tudo é um encadeamento. Você olha para a sua vida hoje, sua vida está boa ou está ruim?
Ah, tá mais ou menos. Ah, tá ruim. Tá ruim por quê? Quando as suas atitudes de ontem, do passado. E esse passado pode ser 10 minutos atrás, como pode ser milênios, né? Então, se eu quero um futuro, um amanhã melhor, eu tenho que trabalhar por esse futuro melhor hoje, né? Então, é escolher melhor, escolher a justiça verdadeira, né, que é a justiça divina, escolher a bondade, escolher a fraternidade, a caridade, o amor, escolher o aperfeiçoamento intelectual, o aperfeiçoamento moral, escolher o serviço, o auxílio ao próximo. Se eu não fizer essas escolhas, qual o futuro que eu vou estar construindo para mim? Não é? Então, o futuro será aquilo que nós fizermos dele hoje. É inevitável. Não existe verdade diferente dessa. Nós jamais recolheremos da vida um futuro melhor se nós não formos melhores, né? Então, tudo passa pela nossa questão individual, íntima, né? Não é o mundo que tem que ser melhor para você, é você que tem que ser melhor para o mundo. Muito bem, né, olha, realmente, né, o futuro, ele é feito no dia de hoje. Não é à toa que o hoje é presente. É o presente de Deus na nossa vida. Deus nos deu o presente, ou seja, o hoje, para que possamos fazer, para corrigir os erros do passado, óbvio, mas também para fazer o futuro. Como é que a gente faz o futuro? O futuro é feito pelas ações, pelos pensamentos, pelas atitudes, hábitos que a gente tem no dia de hoje. Tudo que a gente fizer hoje, ou seja, toda a semeadura que a gente fizer, a gente for semear nossa jornada evolutiva, a gente vai colher no futuro. Então, como a Lara muito bem falou, se eu quero que o meu futuro seja um futuro melhor, eu preciso fazer o meu melhor hoje. Porque Jesus nos fala, né, que a gente planta para colher. Semeadura, ela é livre. A gente pode plantar o bem, plantar o mal, plantar o menos, assim, que também é mal, porque quando é o bem, é o mal, né? Não tem meio termo, mas algumas pessoas acham que o mais ou menos é bem, né? Mas não é. E acaba, então, a gente, lá no futuro, a gente acaba percebendo o quão errado nós fizemos, quão foi a péssima semente que a gente semeou naquele terreno. Então, o Emmanuel fala no livro Algo Mais, desculpa, de Psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: nosso futuro está sendo articulado nesse instante por nós mesmos. Façamos agora o melhor ao nosso alcance, porque o amanhã, para nós, será sempre o nosso hoje, passado a limpo. Essa frase de Emmanuel, ela é direta e exata. Por quê? Porque o hoje é o que vai definir o amanhã. Não há como a gente definir o amanhã sem viver o hoje, sem corrigir as coisas do passado. Muitas vezes a gente está passando dificuldade no dia de hoje, por quê? Porque no passado a gente não observou o futuro, que, né, a gente está vivendo passado, a gente não conseguiu fazer as boas coisas, por isso que a gente está vivendo com sofrimento, aflição, a vida não está muito boa por causa disso. Então, se a gente quer que lá no futuro tenhamos melhores condições de vida, melhores condições de tanto material quanto espiritual, vamos fazer o dia de hoje melhor. Vamos esforçar, vamos batalhar, vamos nos habituar ao bom, à boa ação, à boa atitude, ao bom pensamento, porque assim a gente consegue, então, desenvolver melhor o nosso futuro. E o Emmanuel, também aí no livro Algo Mais, fala o seguinte: diariamente edificamos, edificamos em nós e por fora de nós. A cooperação que nos cabe no engrandecimento da vida. Em vista disso, se nos propomos a encontrar o amanhã melhor, cogitemos disso hoje. É o complemento da frase anterior. Então, reforça, né, que o hoje é muito importante. Reforça aquilo que a Lara falou agora há pouco para nós, né? E porque a gente tem que pensar uma coisa, né? O passado já foi, não tem como voltar, não tem como mudar. Mas o meu futuro, eu posso mudar o futuro. Eu posso melhorar meu futuro ou posso piorar, depende de mim, minhas escolhas.
de acordo com o meu livre-arbítrio, de acordo com o meu discernimento, meu grau de evolução. Então, se eu não estou bem hoje, com certeza o futuro não estará bem também. Porque se eu não estou bem hoje, o futuro vou estar a mesma coisa, ou pior. Se eu quero fazer meu futuro melhor, então vou melhorar, vou me aprimorar, vou resolver os problemas, as dificuldades que eu tenho comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor, ou com as instituições, para que amanhã esteja melhor. Não tem que passar de novo esse sofrimento, essa dificuldade, essa depressão, essa melancolia. Então, vamos fazer bem, vamos viver o bem sempre. Pois é. Olha, gente, o Emmanuel fala uma coisa muito interessante, que ele diz que aquilo que a gente procura hoje, a gente vai encontrar amanhã, não é? E é verdade. Por exemplo, aquela pessoa que comete crime, né? Um criminoso, um ladrão, né? Um assassino. Aí ele fala assim: ah, amanhã eu me melhoro, amanhã eu corrijo o meu caminho. Aquela pessoa que é dada preguiça, fala assim: ah, alguém chama para fazer alguma coisa, né? Fala assim: ah, pode ser amanhã. Quantas vezes a gente já não viu essa situação, né? A gente deixa tudo para amanhã. O problema é o seguinte, gente. A gente, como diz, como está, né, em Tiago 4,14, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Não sabemos. O que a gente sabe é o que a gente pode fazer hoje, para o amanhã ser melhor. Então, quando a gente vai relegando as coisas para o amanhã, né, o que acontece? A gente está adiando o nosso processo de melhoria. A gente está adiando as oportunidades, a gente está adiando o esforço necessário para a gente se melhorar. E isso mostra o quê? Que a gente não tem a noção do tempo. Não tem. A gente não compreende o valor de um minuto. Porque num minuto, gente, a vida muda. Você já pararam para pensar nisso? Num minuto, você está dirigindo aí numa estrada, vem um caminhão desgovernado e bate no seu carro. Você sofre um acidente. Em um minuto, você estava aqui no plano material, você parte para o plano espiritual. Então, a gente não tem a noção do que vai acontecer no próximo minuto, né? Teve um palestrante espírita muito famoso, né? Que fazendo uma live, ele infartou. Na live. Infartou, falando aqui igual a gente está aqui, ele baixou a cabeça, morto. Então, vejam, adianta realmente a gente ter essa preocupação enorme com o amanhã se eu não desenvolvo o que é importante desenvolver hoje? O futuro vai ser aquilo que a gente fizer dele hoje, né? Tem muita gente que fica guardando, fala assim: ah, quando eu. De vez em quando, gente, eu sou expulsa dos estúdios, entendeu? Acho que eles pensam que eu falo demais e me põem porta fora. Mas eu volto porque eu sou insistente, né? Mas brincadeira à parte, é exatamente isso. A gente vai pensando que a gente pode largar tudo para o amanhã, né? Que a gente pensa assim: ah, quando eu aposentar, aí eu vou estudar a doutrina espírita que eu vou ter tempo, né? Quando eu aposentar, eu vou ajudar numa obra social. Quando eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou poder fazer caridade. Né? Não é assim, gente, né? A gente sempre faz hoje, né?
Você hoje não pode tirar meia hora para você estudar? Na sua semana? Estou falando nem no dia, não. Né? Eu já não ando mais falando estudar diariamente. Eu estou falando estudar na semana. Você não pode tirar meia hora na semana para estudar? Você não pode tirar 15 minutos para você fazer uma caridade? Não é com dinheiro, não. Você pode ouvir alguém, você pode dar um bom conselho. Né? Você pode só abraçar a pessoa que está ali passando por um momento difícil. Isso também é caridade. Você pode pegar uma vasilhinha aí, um potinho de margarina vazio na sua casa, botar água e botar no passeio para um cachorrinho de rua, um gatinho. Eu volto a falar, o nosso futuro é construído hoje. Não adianta. Se eu continuar teimando nas mesmas coisas erradas que a gente faz, nos mesmos hábitos ruins, né? Na mesma ilusão do materialismo, apegado à matéria, apegado às paixões inferiores, aos vícios de todo, como é que você vai querer ter um futuro melhor? Me fala. Tem jeito? Não, não tem, porque tudo é causa e consequência. Tudo é causa e efeito. Essa é a lei maior, plantio e colheita. Como que foge disso? Não tem jeito, né? Então é aquilo que eu estou procurando hoje. O que, que você está procurando hoje? Pergunte para você mesmo. O que, que você está procurando hoje? O que, que você quer da vida? Qual o seu propósito? É aqui isso que você vai achar. É isso que você vai achar. Então vamos prestar atenção naquilo que a gente quer, gente, no hoje, porque não tem meios da gente fugir das consequências daquilo que a gente escolhe hoje. Não tem, né? A gente não precisa de adivinho para saber o que vai acontecer amanhã. É só você olhar o que você está fazendo hoje, né? A gente sempre vai ter aquilo que a gente cultivar. Você consegue colher laranja no pé de pera? Não. No pé de laranja, você não plantou laranja, então você vai colher laranja. No pé de pera, você plantou pera, você vai colher pera. Você não colhe laranja no pé de pera. Se você planta espinho, você não vai colher margarida. Né? Então a gente tem que pensar isso. E o tempo, gente, passa muito rápido. A gente tem que realmente prestar atenção, né? Por quê? Porque hoje eu sou a consequência do ontem. Então, amanhã será consequência do que eu fui hoje, né? Então, gente, futuro começa agora, hoje, neste momento. Vamos pensar nisso. Dá para pensar e meditar, né, olha, que o hoje é a causa, amanhã é a consequência, né. Então, de certa forma, a gente está vivenciando a lei de causa e efeito, né. E, então, a Lara falou muito bem, né, a questão das pessoas, algumas pessoas elas têm interesse no futuro, querem saber o seu futuro, então procura pessoas, né, que desenvolvem a sensibilidade de ver o futuro, né. E a gente não precisaria disso, na verdade. Por quê? Porque basta a gente se olhar, basta a gente se conhecer, a gente se observar, ver quais pensamentos que nós estamos vivendo, ver e identificar na nossa vida quais são os nossos acertos e erros, e corrigir os erros que estamos vivendo. Então, o Emmanuel mesmo fala, né, que é algo muito interessante, no livro Taça de Luz, seguinte: não desconhecemos que nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. Ou seja, amanhã, né, mais uma vez, reforçando amanhã, ele é feito com o nosso dia de hoje. Então, a gente não precisa de pessoas que venham dizer para nós o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer para ter um futuro melhor. Pelo contrário, basta a gente olhar. Muitos de nós
a gente não se olha, a gente não se observa, a gente não tira um tempo para nós estudarmos, não tira um tempo para a gente poder meditar naquilo que a gente está fazendo. A gente precisa de opiniões de terceiros para que venham e digam nosso futuro. E muitas vezes o futuro que essas pessoas veem, né, preveem, não é condizente com aquilo que vai acontecer. Por quê? Por várias situações. Primeiro, porque nós estamos sempre modificando, buscando, tendo as escolhas, né, nosso livre-arbítrio, exercendo nosso livre-arbítrio. Então, nosso futuro pode ser mutável. A gente pode mudar nosso futuro. Porém, a gente pode mudar para o bem e para o mal. Se eu estou, um exemplo, né? Se eu estou vivendo uma linha de tempo, né? Onde o futuro será bom, porque só estou fazendo coisa boa, se amanhã eu fizer uma coisa ruim, ou daqui a um segundo eu fizer alguma coisa ruim, o futuro não será muito bom. E vice-versa. Se eu estou vivendo um momento muito de dificuldade, um momento difícil, se eu fiz coisa ruim, eu posso mudar meu futuro, fazer coisas boas. Eu tenho o poder de mudar meu futuro. O meu futuro, não o futuro dos outros, mas o meu futuro. Eu posso me ajudar. Eu posso trazer recursos, angariar recursos para mim mesmo, para que eu possa utilizar disso para poder então criar uma nova linha de tempo, aonde eu posso então fazer ser melhor, buscar experienciar coisas boas, viver minha vida uma vida mais regrada no bem. Agora exige disciplina, esforço, boa vontade e bons hábitos. Muitos de nós não querem renegar os bons hábitos. Não quer eleger bons hábitos. A gente quer viver os maus hábitos. Muitos de nós não querem renunciar às coisas que nos fazem mal. Um exemplo. Se eu tenho um problema de saúde, né, se eu não me regrar, não me disciplinar, esse problema de saúde vai se agravar. E amanhã, como a Lara falou, talvez não chegue para mim. Talvez amanhã não esteja mais aqui presente. Esteja desencarnado. Ou esteja numa situação muito mais difícil. Então, precisamos meditar. A gente precisa escolher hoje o que a gente quer fazer amanhã. A gente tem que ser. A vida não é uma brincadeira, não é um mar de rosas, mas é uma coisa séria. É uma missão que Deus nos deu, uma missão que também Jesus relegou a gente, que é fazer o bem, ser melhor do que ontem. Então, se a gente quer viver melhor, precisamos meditar. Precisamos fazer de nós uns obreiros da boa semeadura, que é a semente que vai plantar e germinar e dar bons frutos. E Emmanuel, na seara dos médiuns, fala o seguinte, livro de Psicografia de Chico Xavier. Não te percas, porém, a formular consultas com adivinhadores, quanto ao que possa haver na terra do provir. Porquanto, se quiseres renovar-te no bem, alimentando o bem, todo mal que te aflige será bem amanhã. E Emmanuel, também no livro Vida e Caminho, também Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: planta o bem agora, para que o bem te felicite depois. E finalizando aqui as minhas concepções finais, no livro Atenção, fala o seguinte, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E a vida hoje para a criatura será amanhã a quantidade dessa mesma vida, com tudo aquilo que a criatura faça a si. Desculpa, faça de si. Então, precisamos viver hoje, fazer o bem hoje, mudar nossas atitudes, mudar nossos hábitos, para que possamos amanhã viver melhor. Só finalizando, tudo que a gente fizer hoje vai refletir no amanhã, mas amanhã pode ser melhor se a gente viver o bem hoje e começarmos hoje. Mais uma última pitaco aqui, não espere a próxima reencarnação, o que você pode ser feito hoje, porque na próxima reencarnação, a ociosidade, a procrastinação que a gente fizer hoje, no futuro, na próxima encarnação, pode ser que as dificuldades, os problemas, as consequências sejam muito maiores e muito mais graves que nós podemos resolver ainda nessa vida. Pois é, gente, olha, nós todos sabemos o que nós temos que fazer, não é? É verdade. A gente não sabe que a gente tem que fazer o bem? Sabe, não sabe? A gente sabe que a gente tem que trabalhar, servir, se melhorar. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente sabe, né? E essa questão sempre me lembrou de uma passagem que está no Evangelho de Marcos, né? 4:17. Só um pedacinho dele que fala assim: depois, sobrevindo tribulação ou perseguição
Depois. Pois é. Esse depois, gente, é até o título de uma mensagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz. Se eu não me engano, a mensagem 180 ou 181, não sei. Mas, olha só, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe aquilo que nos compete. E a gente não faz. E ainda assim, a gente quer um futuro melhor. A gente se liga às perturbações, a gente se liga às sombras, a gente se liga ao mal e depois a gente quer colher o bem. Como? Aí alguém pode dizer assim, Lara, mas fazer o bem não é sempre fácil, né? Às vezes é difícil, porque é difícil a gente perdoar, é difícil a gente ser indulgente, é difícil a gente relevar, é difícil a gente fazer uma oração por aquele que a gente não gosta, é mais fácil reclamar, não é? É. Isso tudo é mais fácil, por conta da nossa inferioridade. Então, fazer o bem é mais difícil. Não adianta a gente fingir que não é. É, né? E fazer o mal é muito mais fácil. Mas aí só pensa uma coisa. E o depois? Depois pode custar caro. Muito caro. Então, quando a gente pensou nesse tema, o futuro e nós, é para a gente realmente refletir. O futuro será aquilo que eu fizer hoje. É consequência direta do que eu fizer hoje. Então, se eu me dedico ao bem hoje, eu vou ter um futuro melhor. Se eu me dedico ao mal, se eu me ligo às sombras, né? Se eu escolho o mal, o meu futuro não vai ser bom. A gente tem sempre, gente, no frigir dos ovos, duas escolhas para fazer. Não tem mais escolha do que isso. São duas. Ou eu escolho o bem ou eu escolho o mal. Então, o meu futuro depende dessa escolha. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não escolho nenhum nem outro. Já está escolhendo mal, criatura. Quem não escolhe o bem, já escolhe o mal. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se você não está comigo, você está contra mim. Quem não é comigo é contra mim. Então, se eu não escolho bem, qual é o contrário de bem? Mal. Jesus não é o nosso modelo e guia perfeito? É. Então, se a gente não começar a refletir nessas coisas com mais seriedade, nós vamos para a questão do depois. E o depois pode ser extremamente doloroso. Então, vamos ter cuidado. Não adianta a gente procurar adivinho, né? Querendo saber qual vai ser o nosso futuro, porque o nosso futuro, invariavelmente, vai ser aquilo que nós fizermos dele. Ou seja, o que nós fizermos hoje. É uma sequência. Hoje eu colho o que eu plantei ontem. Amanhã eu colherei o que eu plantei hoje. Não é? Vamos pensar nisso. Porque essa relação futuro e nós só depende de nós. Muito bem, Laura. Chegamos então ao final do programa de hoje. Agradeço vocês pela participação, por estar conosco aqui até esse momento. Eu convido vocês também a se inscrever nos nossos canais, meu e da Lara. Peço para a Lara que faça aí um convite. Pois é, gente, se você não é inscrito aqui no Espiritismo na Prática, inscreva-se. Se você não conhece o meu canal, dá uma espiada lá no YouTube, @Fé para Quê. Aqui debaixo dos nossos nomes aí tem as nossas páginas na internet, nossos blogs, né? Nos siga também nas nossas redes sociais, né? No Instagram. O meu Instagram. Vai estar aqui, o Jefferson sempre lista aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá,
espia lá, vê se você gosta, né? Se você gostar, segue. Isso aí, segue e se puder também, né, nos ajudar a divulgar a boa nova divulgando, né? Como a Lara muito bem fala sempre, né? A gente não quer status, a gente não quer estar, não quer louros, né? A gente quer divulgar, a gente quer compartilhar o conhecimento que a gente adquire através dos nossos estudos, através dos nossos projetos, né? A levar mais luz às pessoas, mais fé e esperança às pessoas, né? Então, esse é o objetivo principal dos nossos canais, tanto meu como da Lara, e desse programa também, é levar a divulgação, a boa nova de Jesus nos corações das pessoas. Então, isso é muito importante, né? A gente não quer, de maneira alguma, ser reconhecido por isso, mas pelo trabalho que a gente faz junto com os amigos. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, Lara. Até o próximo programa, se Deus quiser. Sou eu quem agradece, Jefferson. Muito obrigada. Pessoal, uma boa noite. Boa noite, Jefferson. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Até o próximo. Boa semana a todos e fé em Jesus e estude bastante. Até mais.